Olá a todos, eu me chamo Ítalo N. Silva de Lima, sou aluno do curso de licenciatura em Matemática da Unilab e também sou residente do programa de residência pedagógica também da Unilab, que no momento está em parceria com a Escola Denilson Dalton da Rocha Correia, do município de Barreira. Hoje nós veremos um pouco sobre a história de Évariste Galois, bem como suas contribuições para a área da matemática. Por fim, nós concluiremos com dois pequenos exemplos de uma área de estudo que Évariste Galois gostava muito. Évariste Galois ele nasceu em 25 de outubro de 1811 em uma pequena província comunal ao sul de Paris, chamada Bourg-la-Reine. Até os 12 anos, o jovem francês teve uma educação exclusivamente doméstica, tutelada pela mãe. O pai de Évariste, Nicolau Gabriel Galois, era um fervoroso republicano de renome político na comunidade local. Com tais credenciais, Nicolas foi contemplado com o cargo de prefeito da província de Bourg-la-Reine. À época, a França era comandada por Napoleão Bonaparte, o que trouxe bons ventos para a causa republicana e facilitou a habilitação de Nicolas para o cargo. Mesmo depois que Luís XVIII retornou ao poder e reinstaurou a monarquia na França, ele manteve o seu posto. Dentro desse ambiente, Évariste sempre guardou intensa intimidade com as causas políticas, especialmente com a republicana. Logo aos 12 anos, ele ingressou na escola Louis-Louis-le-Grand para dar início oficialmente aos seus estudos. A escola tinha grande prestígio na comunidade parisiense e fama de autoritária. Na escola, Galois logo viu sua veia política pulsar. Foi ao presenciar uma rebelião organizada pelos alunos republicanos contra o reitor da escola que obrigava o colegiado a prestar referência ao rei Luís XVIII, quando Galois sentiu-se emocionalmente mais tocado com a causa republicana. Talentos prematuros para a matemática. Desde jovem, sua genialidade já começava a aflorar junto à sua rebeldia. Évariste Galois era um grande dor de cabeça para os professores. A obsessão do jovem pelo estudo da matemática desde cedo o colocou em um patamar à frente de seus tutores, o que aumentava seu ego e gerava uma série de atritos entre ele e os seus superiores. Os professores reclamavam não entender a velocidade de raciocínio que Évariste Galois tinha, que muitas vezes tirava notas baixas por fazer cálculos extremamente complexos de cabeça sem discriminá-los no papel, ou seja, sem escrevê-los no papel, criando uma grande confusão para o corpo docente. O jovem matemático não contentava-se com o programa das escolas e sempre criava intrigas, o que acabou causando sua expulsão de inúmeras instituições. Ainda adolescente, ele leu toda a obra matemática do italiano Lagrange, o que pode ter despertado seu interesse em entender equações de quinto grau. Dificuldade de ingressar no ensino superior. Évariste Galois tinha um sonho de estudar na École Polytechnique, a mais referenciada escola de matemática de Paris. Em 1827, na sua primeira tentativa, ele foi recusado, pois os professores não entendiam seu raciocínio avançado e o consideravam extremamente petulante e arrogante. No ano seguinte, mais uma tentativa. Sofreu novamente a mesma avaliação e foi reprovado novamente. Na ocasião, Galois perdeu a calma e jogou um apagador em Dainet, que era o avaliador, acertando em cheio. Essa foi a última vez que o prodígio matemático colocou os pés na École Polytechnique. Évariste Galois, porém, conseguiu uma vaga em uma escola menor nas periferias de Paris, a École Normale Supérieure. Mesmo sem concretizar seus sonhos,
deu prosseguimento aos seus estudos algébricos e produziu teorias avançadas a respeito das resoluções de equações de quarto e quinto grau. Depois de ter suas pesquisas recusadas em um concurso da Academia de Ciências, Galois sentenciou-se que estava sendo perseguido e boicotado pela comunidade matemática de Paris. Suicídio do pai e engajamento políticos e prisões. Com a ascensão da monarquia ao poder na França, Nicolas Gabriel Galois, pai de Évariste, começou a sofrer perseguição e difamações públicas por parte de seus inimigos políticos. Profundamente deprimido e pressionado pelas perseguições, Nicolas cometeu suicídio. Évariste ficou profundamente devastado com a morte do pai e viu no acontecimento uma motivação a mais para entrar na causa republicana. Sua fama como criador de casos tornou-se mais forte que a de matemático, atingindo o auge durante a Revolução de Julho de 1830, quando Carlos X fugiu da França e as facções políticas guerrearam nas ruas de Paris. Os alunos da École Normale, onde Évariste estudava na época, foram confinados ao dormitório da instituição. Galois foi impedido de lutar com seus companheiros republicanos e seu ódio e frustração dobraram quando os republicanos foram derrotados. Ele foi expulso da escola após elaborar uma carta de ataque ao reitor, acusando-o de despótico. Após esses incidentes, Évariste rendeu-se aos vícios do álcool e intensificou seu envolvimento com a luta republicana. O jovem foi preso uma vez quando subiu nas mesas de uma taberna parisiense e fez ameaças de morte ao rei da França, mas logo conseguiu liberdade graças à simpatia do júri com sua jovem idade. Porém, não tardou a ser preso novamente. O amor proibido. Em março de 1832, uma epidemia de cólera fez o governo francês liberar os presos do centro carcerário de Sainte-Pelagie, entre eles nosso jovem matemático prodígio. As desventuras nas quais se meteu Évariste Galois no período, logo após a sua liberdade, ainda são revestidas pela sombra da especulação, exceto pelo envolvimento em um romance proibido com a jovem Stefania Felice Poterin do Motel, filha de um médico e noiva de um renomado atirador. Não foi só o noivo que teve o orgulho ferido com o incidente. O envolvimento de um ex-carcerário rebelde, falido e rendido ao vício do álcool com sua preciosa filha também mexeu profundamente com os brios com o pai da jovem, que junto ao genro tratou logo de pôr fim ao romance. Como era de praxe, o noivo de Stefania Felice intimou Évariste Galois a um duelo de armas de fogo, para decidir quem fica com o coração da jovem. Galois, rendido pela paixão que sentia, aceitou o desafio, mesmo pressentindo que sua morte seria inevitável. Agora que vem o desastre. No amanhecer do dia 31 de maio de 1832, Évariste Galois é morto por um tiro disparado pelo noivo da sua jovem amante. Chegava ao fim a vida de um dos maiores revolucionários da matemática em todos os tempos. Com apenas 20 anos de idade e só 5 anos dedicados à matemática, o jovem prodígio deixava a vida, mas o seu legado, escrito na madrugada anterior à morte, continua ecoando. O legado de Évariste Galois. Na madrugada de 31 de maio de 1832, que foi o dia que Évariste morreu, ele escreveu um ensaio matemático, no qual resume suas descobertas em um manifesto político a todos os republicanos. Ele enviou o texto ao amigo Auguste Chevalier, pedindo que submeta o ensaio à apreciação de Gauss e Jacobi, notórios matemáticos do período. No ensaio matemático, Évariste Galois traz incrementos inéditos e revolucionários para o estudo da álgebra. Nele está esmiuçado o conceito da teoria dos grupos. Essa teoria dos grupos ela é vista principalmente no ensino superior.
É um conceito fundamentado para o posterior desenvolvimento da álgebra abstrata. Galois havia formulado uma completa explicação de como se poderia obter soluções para equações de quinto grau. Primeiro, ele classifica todas as equações em dois tipos, as que podiam ser solucionadas e as que não podiam. Dessa forma, para aquelas que eram solucionáveis, ele deduziu uma fórmula que encontra as soluções das equações. Além disso, Galois examinou as equações de grau mais alto do que 5, identificando assim as que tinham soluções. Os estudos de Évariste Galois só ganharam reconhecimento 14 anos mais tarde, quando foi publicado no Journal de Mathematiques pour Spectre Appliqués, por Joseph Liouville. Assim ficou eternizado o nome do mais rebelde e trágico de todos os matemáticos. Filmes inspirados em Évariste Galois. Foram criados 2 curta-metragens que foram lançados contando a história do duelo trágico de Évariste Galois. O primeiro e mais célebre deles é o filme Évariste Galois, de 1965, dirigido pelo grande diretor francês Alexandre Astruc. O filme relata pormenorizadamente a madrugada em que Galois escreve a carta para o amigo Auguste, detalhando suas descobertas até o duelo trágico ao amanhecer. O filme ganhou o prêmio de melhor curta-metragem do Festival de Cannes em 1965. A gente percebe assim, pela trajetória de Évariste, que ele gostava muito de equações. Então, a partir de agora, a gente vai ver um pouco sobre o que seriam polinômios, que era uma área que o Évariste estudou, e como calcular, como resolver os polinômios de primeiro e segundo grau. Só ter esse termo aqui, x. Daqui para cá, não conta mais, só A0 mais A1x. Isso é a forma de uma equação de primeiro grau. A equação de primeiro grau só tem uma raiz. A de segundo grau, ela vai até x ao quadrado. Segundo grau, 2 raízes. Terceiro grau, até x ao cubo, que tem 3 raízes. E por assim vai. Equações de quarto grau, de quinto grau, de sexto grau. As de segundo grau, existe uma fórmula para a gente descobrir, que são as chamadas fórmulas de Bhaskara, que eu não tenho certeza, mas a gente acredita que vê isso no ensino fundamental e também no ensino médio. Já as de terceiro grau, existe uma outra fórmula para descobrir, mas que vocês não veem, pelo menos não no meu ensino médio eu vi. Eu não sei se foi revolucionado o ensino médio e colocaram, mas no meu ensino médio eu não vi, e é uma equação um pouco grande. Assim como as de quarto e quinto grau também tem uma fórmula específica, mas a partir do sexto grau já não existe mais essa fórmula. Pronto, vamos ver um exemplo. Resolva o polinômio abaixo. F de x igual a x menos 1. Se ele está pedindo para resolver, ele está me pedindo o seguinte. Encontre o valor de x de tal forma que quando eu substituir por esse número, a equação dê zero. E como é que eu posso fazer isso? Eu posso isolar o x. Vamos igualar a minha f de x a zero. Quem é f de x? X menos 1. Então, x menos 1 igual a zero, como eu disse, para a gente resolver essa equação, é simples. Basta a gente deixar o valor de x sozinho do lado da igualdade. Então, eu vou passar esse menos 1 lá para o lado do zero. Quando eu passar ele para o outro lado, ele está negativo. Ele vai mudar de sinal. Ele vai ficar positivo. Assim, x vai ser igual a 1. Aí, como eu sei que eu resolvi essa equação? Vamos substituir o valor de 1 na minha f de x. Então, vamos lá. Quando x é 1, 1 menos 1 é 0. Portanto, a f de 1 vai ser igual a 0. Assim, a gente resolveu a equação. Vamos ao segundo grau. Resolva a equação f de x igual a x² menos 3x mais 2. Que isso é a equação de segundo grau, ou seja, ela tem 2 raízes.
Pronto, como é que a gente pode fazer? A fórmula da equação de segundo grau, a gente pode calcular pela fórmula de Bhaskara. Tem pessoas que calculam de outra forma, mas a forma mais fácil é pela fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, ela é essa aqui. Menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 2 vezes a. Ah, Ítalo, muito difícil. Eu não sei quem é b, quem é a, quem é c. Como é que eu vou descobrir isso? Muito simples. O b é o número que está multiplicando o valor de x. No nosso caso, o menos 3 é o valor de b. O a é quem está multiplicando o x ao quadrado. No caso aqui não tem ninguém multiplicando o x ao quadrado. Então a gente deduz que quem está multiplicando é o número 1. E o c é o valor que não está multiplicando nenhum tipo de x. É o nosso coeficiente sozinho, no caso 2. Pronto, já descobrimos o valor de b, ou de a ou de c. Vamos substituir. Menos b. Quem é menos b? B é menos 3. Então, menos b é o 3 positivo. O jogo de sinais. Menos com menos dá mais. Então, 3 mais ou menos. A gente carrega esse sinal que lá na frente nós vamos ver como é que ele funciona. B ao quadrado. Quem é b ao quadrado? É menos 3 ao quadrado, que é a mesma coisa de 3 ao quadrado. Menos 4, que já foi dado aqui, vezes a. Quem é a? O valor que está multiplicando x ao quadrado. 1 vezes 2, que é o valor de c, que não está multiplicando ninguém. Então vamos lá. 3 ao quadrado é 9, que é 3 vezes 3, regra de potências. Menos 4 vezes 1. 4 vezes 1 é 4. E 4 vezes 2 é 8. Então vai ficar a raiz de 9 menos 8. Então, sobre 2 vezes 1. Porque é o valor de a. Então, 3 mais ou menos raiz de 9 menos 8 sobre 2. 9 menos 8 é 1. A raiz de 1, o que é a raiz quadrada? É um número que multiplicado por ele mesmo dê aquele número que está dentro da raiz. Então, que número eu multiplico por ele mesmo que dá 1? O próprio 1. Então, vai ser 3 mais ou menos 1 sobre 2. Pronto, já dá para nós descobrirmos o nosso x1 e x2, que vai ser as nossas raízes da equação. Vamos lá. Quando 1 for positivo, o sinal de mais vai ficar x1 igual a 3 mais 1. 3 mais 1 é 4. Sobre 2. Então, 4 dividido para 2 é igual a 2. Então, x1 é igual a 2. E agora, no lugar do mais, a gente coloca o menos. Então, vai ficar 3 menos 1. 3 menos 1 é 2. Dividido para 2 dá 1. Então, o nosso x2 é igual a 1. Então, as nossas raízes serão 2 e 1. x1 igual a 2 e x2 igual a 1. Como é que eu sei que elas são raízes? Vamos substituir na equação. 2 ao quadrado é 4. 4 mais 2, 6. Menos 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, nada. 1 agora. 1 ao quadrado é 1. 1 mais 2, 3. Menos 3 vezes 1, 3. 3 menos 3, nada. Portanto, 2 e 1 são as raízes da nossa equação. Bom, gente, de todos os matemáticos que eu gravei até hoje, eu gravei já, se eu não me engano, eu estou no terceiro ou no quarto matemático que eu estou gravando. Eu acredito que a Varesh-Galois foi o matemático que eu mais gostei de gravar, porque ele como eu posso dizer, ele perdeu o caminho da matemática, ele parou de estudar matemática por um simples amor, vamos chamar de amor proibido. Ele mesmo meio que acabou com a vida dele, meio porque ele quis. E a partir disso, ele deixou toda uma história que ele poderia ter com a matemática. Ele não era, eu posso chamar ele de matemático não compreendido, porque ele não era compreendido por nenhum dos professores que ele tinha, e por ninguém da universidade que ele tanto quis estudar.
E a partir disso, ele não pôde ser compreendido por mais ninguém. Tanto é que ele não conseguiu realizar esse sonho dele, de estudar nessa universidade, e passou a viver muito nesse mundo, no mundo do álcool e tal. Tanto é que ele foi preso. E quando ele saiu, ele se encontrou com essa mulher. Que o Evaristo ele era amante dessa mulher. Só que essa mulher, ela era esposa de um atirador profissional. E daí foi que Evaristo, vamos chamar assim, se lascou. Porque ele foi enfrentar um atirador profissional. Um menino, um garoto de 20 anos, que provavelmente não sabia pegar nenhuma arma. Então ele foi lá enfrentar um atirador profissional. E ele sabia tanto que ele não ia conseguir, ganhar essa luta, que ele não ia conseguir o amor daquela mulher, que ele não ia conseguir o coração daquela mulher, que durante a madrugada do dia em que ele ia lutar com esse homem, ele escreveu toda uma história. Ele escreveu tudo sobre tudo que ele queria falar para os republicanos, que ele se considerava uma pessoa que poderia proteger os republicanos, poderia ser a voz dos republicanos, e ele também falou um pouco de matemática. Ele escreveu toda a sua admiração de Gauss e de Jacobi, bem como ele escreveu toda a teoria dos grupos, que para quem for avançar para a licenciatura em matemática ou para o bacharelado em matemática, vocês vão ver essa teoria de grupos. E dessas coisas de expressões de álgebra, como ele foi uma das pessoas que criou a equação, a fórmula para calcular as raízes de uma equação de grau 5, que é uma das coisas mais difíceis de se calcular, é raiz de equações de graus bem elevados. Então, assim, para mim, ele perdeu a vida dele por um amor que ele sabia que ele não podia encontrar, que ele não podia seguir. E se ele tivesse seguido nesse ramo, nesse caminho da matemática, eu acho que hoje a gente teria o maior revolucionário da história da matemática. A gente teria tantos livros, tantas coisas de Évariste Galois, que eu não tenho nem como descrever, nem como imaginar a quantidade de livros e coisas, de fórmulas e de ideias que o Évariste Galois poderia ter criado. Mas infelizmente ele seguiu um outro caminho e hoje a gente só pode estar aqui contando um pouco, pode contar apenas 5 anos da história dele na matemática. Mas infelizmente, né, é a vida. Então, gente, obrigado pela atenção, tá? Eu espero que vocês tenham gostado um pouco da história de Évariste Galois, que é assim, para mim um dos melhores matemáticos que eu já poderia ter gravado. Eu espero que todos vocês estejam bem, estejam em casa, estejam tranquilos, estejam estudando. E é isso. Até uma próxima. Tchau.